Por 37 anos, eu me agarrei a um ceticismo confortável, como se fosse um cobertor de segurança. As histórias da minha avó sobre criaturas do pântano, com duas pernas, mas não humanas, sombras que se moviam contra o vento, eram apenas divagações da velhice. Todo vídeo granulado de um suposto críptido, todo relato ofegante de um avistamento de Sasquatch, eu descartava tudo. Gente querendo atenção, farsantes, pessoas que viram um urso com pouca luz. Então, 5 semanas atrás, minhas próprias câmeras de segurança capturaram algo que abalou meu mundo. O silêncio se tornou insuportável. Eu preciso contar para alguém, mesmo que sejam apenas estranhos na internet, que provavelmente vão pensar que eu enlouqueci. Talvez eu tenha enlouquecido. Mas se não enlouqueci, então as pessoas precisam saber o que realmente existe lá fora, nos lugares selvagens, nos observando das sombras, aprendendo nossos hábitos e, às vezes, decidindo chegar mais perto. Meu nome não importa. O que importa é onde eu moro. Minha pequena casa na zona rural de Vermont fica em um terreno de quase 1,5 hectares, a uns 25 quilômetros de uma cidade que é pouco mais que uma manchinha no mapa. A frente é como uma casa de campo típica da Nova Inglaterra. Um gramado modesto, uma entrada de cascalho, um celeiro desgastado pelo tempo que eu uso como depósito. A metade de trás é diferente. Ela desce para uma floresta densa que se conecta a milhares de hectares de mata selvagem protegida, com as Green Mountains se erguendo à distância como uma muralha formidável e impenetrável. Eu comprei este lugar há 8 anos, fugindo do barulho e da pressão de Boston, quando meu negócio de consultoria de software me permitiu trabalhar de qualquer lugar com uma internet decente. A ideia era justamente o isolamento. Meu vizinho mais próximo está a quase 1 quilômetro de distância. As pessoas se mudam para cá porque não querem estar perto de outras pessoas. Isso era perfeito para mim, até que deixou de ser. As ocorrências estranhas começaram no final de agosto. Eram coisas pequenas no início, tão insignificantes que eu mal notei. Eu encontrava ferramentas na minha horta movidas de onde eu as tinha deixado, deslocadas apenas alguns metros, como se tivessem sido examinadas e largadas de qualquer jeito. Coloquei a culpa na minha própria distração, mas o padrão se tornou mais difícil de ignorar. Um ancinho que eu tinha certeza que deixei encostado no celeiro aparecia deitado na grama, a 6 metros de distância. Luvas de jardinagem sumiam da minha bancada e reapareciam dias depois na minha pilha de lenha. Uma manhã, encontrei 3 ferramentas de mão, dispostas em uma fileira perfeita e paralela perto da borda da floresta, espaçadas com precisão geométrica. Aquilo não fui eu. O lixo se tornou outro mistério. Eu guardo minhas latas de lixo em um pequeno cercado de madeira com um portão de trinco. Um sistema que funcionou perfeitamente por anos contra guaxinins e ursos. De repente, comecei a encontrar o cercado aberto, as latas mexidas. As tampas eram removidas e colocadas de lado, o conteúdo examinado e espalhado, mas nada era comido. Era como se algo estivesse procurando por um item específico e saísse desapontado. Adicionei um cadeado de combinação ao portão. 2 dias depois, encontrei o portão aberto, o cadeado pendurado, aberto. Não cortado, não forçado, simplesmente aberto. Foi aí que comecei a ficar genuinamente perturbado. As pegadas apareceram na mesma época, depois que uma chuva forte amoleceu o chão. Marcas na lama perto da minha porta dos fundos eram grandes demais para serem humanas e humanas demais para serem de qualquer animal que eu conhecesse. Cada pegada tinha pelo menos 45 centímetros de comprimento e 18 de largura, com marcas claras dos dedos e um calcanhar largo. Pareciam pegadas humanas em escala maior, mas com proporções sutilmente erradas. Dedos longos demais, arcos dos pés planos demais. Fotografei e medi, dizendo a mim mesmo que devia haver uma explicação razoável. Um funcionário da companhia de luz com botas especiais. A chuva distorcendo uma pegada normal. Qualquer coisa era melhor do que a alternativa.
que algo com pés daquele tamanho andou ao redor da minha casa no meio da noite. Os sons começaram no início de setembro. Deitado na cama por volta da meia-noite, eu ouvia passos pesados e deliberados na minha varanda dos fundos. Não o barulho de pequenos animais, mas o caminhar lento e pesado de uma pessoa, grande. Os passos paravam, depois continuavam, circulando a casa. O padrão se repetia por 15 minutos, enquanto eu ficava deitado, paralisado na cama. Quando finalmente criei coragem para verificar, não havia nada lá. Eu me convenci de que era um sonho, mas os sons voltaram todas as noites, uma patrulha ao redor do perímetro da minha casa. Uma semana depois, os arranhões começaram. Sons metódicos e deliberados, como unhas ou garras sendo arrastadas lentamente pelo vidro das minhas janelas, movendo-se de um painel para o outro. Eu seguia o som de dentro, mas sempre que olhava para fora, só havia escuridão. Comecei a dormir com um taco de beisebol ao lado da minha cama e uma faca de caça na minha mesa de cabeceira, pequenos confortos contra um medo crescente e sem forma. A gota d'água veio em meados de outubro. Acordei por volta das 5 da manhã com uma corrente de ar frio. A porta dos fundos estava entreaberta, e no chão da minha cozinha, indo da porta até a geladeira e de volta, havia pegadas de lama, aquelas mesmas pegadas enormes e humanoides, agora dentro da minha casa. Algo havia entrado na minha casa enquanto eu dormia. A tranca de segurança reforçada que eu mesmo instalei não estava forçada ou quebrada, tinha sido simplesmente aberta. Naquele dia, dirigi 40 minutos até a loja de ferragens mais próxima e comprei um sistema de câmeras de segurança de $1.000, 4 câmeras sem fio, com visão noturna e detecção de movimento. Eu disse a mim mesmo que era uma precaução razoável contra uma onda de assaltos na região. No fundo, eu sabia que estava procurando por outra coisa. Eu queria a prova de que não estava enlouquecendo. Instalei uma câmera acima da porta da frente, uma sobre a varanda dos fundos, uma terceira cobrindo o cercado do lixo e a quarta dentro de casa, apontando pela janela da cozinha em direção à linha das árvores. Por vários dias nada aconteceu. O alerta de movimento ocasional era apenas um cervo ou um guaxinim. Comecei a ter esperança de que as próprias câmeras fossem um impedimento. Eu deveria saber que não seria tão simples. 3 semanas atrás, às 2h23 da manhã, meu celular vibrou. A gravação da câmera da porta dos fundos mostrava minha varanda no verde fantasmagórico da visão noturna. Uma forma escura entrou no enquadramento, cruzando a varanda em 3 ou 4 passadas longas antes de desaparecer. O evento todo durou talvez 5 segundos. A forma era um borrão, mas era grande, andando ereta sobre 2 pernas. O corrimão da minha varanda tem 86 centímetros de altura. Os ombros dessa coisa eram claramente visíveis acima dele, mesmo ligeiramente agachada. Era impossivelmente alta. Seu andar era muito longo, muito suave, não exatamente humano. Ao amanhecer, encontrei pegadas frescas na lama do deck, mais nítidas do que qualquer uma que eu já tinha visto. A maior tinha 48 centímetros do calcanhar à ponta do dedo. Meu pé tem 22 centímetros. Passei o dia tentando racionalizar aquilo. Um brincalhão fantasiado, um ângulo de câmera distorcido, mas as explicações pareciam vazias. Na semana seguinte, os alertas de movimento se tornaram um evento noturno, sempre entre meia-noite e 4 da manhã. Uma forma grande e escura, sempre se movendo rápido demais para ser capturada com clareza. As pegadas começaram a aparecer por toda parte. Nos canteiros de flores, perto da minha horta, até mesmo no capô do meu carro, como se algo tivesse subido para ter uma visão melhor. Comida começou a desaparecer da minha cozinha. Um pacote cheio de presunto fatiado, um pão de forma inteiro, um saco de maçãs da bancada. Sempre coisas que podiam ser comidas sem preparo.
As comidas congeladas e enlatados permaneciam intocados. Instalei um ferrolho na porta da minha cozinha, me sentindo ridículo ao fazer isso. Na manhã seguinte acordei e encontrei o ferrolho aberto e mais comida faltando. Não forçado, apenas operado. Isso não era um animal agindo por instinto. Era algo que conseguia observar uma fechadura, entender seu funcionamento e neutralizá-la com inteligência. Decidi ficar acordado para vigiar. Me instalei na sala de estar, com vista para o corredor e meu laptop monitorando as câmeras. Por volta de 1h30 da manhã, ouvi um clique suave e rítmico vindo da cozinha, como unhas batendo em uma superfície dura. Então, os sons inconfundíveis de portas de armários se abrindo e a sucção da porta da geladeira. Algo estava na minha cozinha. Peguei o taco de beisebol. Cada instinto gritava para eu me esconder, mas eu estava cansado de ter medo na minha própria casa. Fui pé ante pé pelo corredor. O ar ficou denso, com um cheiro que eu nunca havia sentido antes, almiscarado e selvagem, como um animal, mas misturado com o odor de vegetação em decomposição e terra molhada. Espiando pela quina para a cozinha, esqueci como se respira. Era enorme. Com pelo menos 2,30 metros de altura, seu corpo coberto por um pelo grosso e marrom escuro. Seus ombros eram massivos, sua cabeça assentada em quase nenhum pescoço. Seus braços eram longos, passando dos joelhos. Observei paralisado, enquanto ele metodicamente vasculhava minha geladeira pegando um item, cheirando-o, e em seguida comendo-o ou colocando-o de lado. Seus movimentos eram deliberados, suas mãos enormes, mas surpreendentemente delicadas. Sua cabeça era a parte mais perturbadora. Uma arcada supraciliar proeminente se projetava sobre olhos fundos e inteligentes. Seu rosto era escuro e coriáceo, seu nariz chato e largo. Aquilo não era uma besta primitiva. Estava pensando, avaliando. Então parou e ficou completamente imóvel. Sua cabeça virou lentamente na minha direção. Tinha-me sentido. Ele se endireitou em toda a sua altura, sua cabeça quase tocando meu teto de 2,40 metros. Virou-se e pela primeira vez vi seus olhos claramente. Eles refletiam a luz da geladeira, mas a inteligência por trás deles era inconfundível. Sabia que eu estava ali. Nós nos encaramos. Ele inclinou a cabeça. Sua expressão era de curiosidade, não de agressão. Então, vocalizações graves ecoaram da floresta lá fora, como sinais sendo passados. A criatura na minha cozinha se afastou de mim e começou a fazer algo que me gelou até os ossos. Começou a limpar. Limpou o balcão com sua mão imensa, fechou as portas dos armários e até colocou as embalagens de comida vazias na minha lixeira. Estava deliberadamente minimizando as evidências de sua presença. Moveu-se para a porta dos fundos, examinou a tranca por um momento e, em seguida, destrancou-a cuidadosamente. Parou na porta e olhou para trás, para mim. Nossos olhos se encontraram uma última vez. Não vi uma ameaça, mas um reconhecimento, uma confirmação. Então, saiu e fechou a porta suavemente. Corri para a janela e o observei atravessar o quintal, em passadas longas e suaves, desaparecendo na floresta sem fazer barulho. As vocalizações continuaram por mais alguns minutos, de várias direções. Não havia apenas um. Havia vários. A filmagem da segurança confirmou tudo. A câmera o capturou entrando a 1h47 da manhã, operando a tranca. A câmera da cozinha registrou sua busca metódica, a maneira como ele parava e olhava ao redor, seu manuseio gentil dos itens. A filmagem também mostrou algo que eu não tinha visto. Por 15 minutos depois que ele saiu, formas indistintas se moveram na borda da linha das árvores, observando minha casa. Os dias que se seguiram foram um borrão de exaustão e medo. Pensei em ir à polícia, mas como eu poderia explicar que o Bigfoot estava atacando minha geladeira?
Pesquisei encontros semelhantes e encontrei centenas de histórias descrevendo humanoides grandes e peludos exibindo inteligência, muitas vezes em torno de casas isoladas. A maioria dos relatos os descrevia como não agressivos, mais curiosos do que hostis. Isso batia com a minha experiência, mas não me fazia sentir seguro. 5 dias depois, eles voltaram. Os alertas começaram por volta das 23h30. As transmissões ao vivo mostravam 3 figuras distintas se movendo pela minha propriedade. Eles não estavam se escondendo. Um examinou a porta dos fundos e as novas luzes com sensor de movimento que eu instalei, testando o alcance do sensor. Outro circulou a casa. Um terceiro permaneceu na linha das árvores, um vigia. O que estava na minha porta parecia frustrado com a nova tranca, testando-a repetidamente antes de se mover para uma janela, verificando a fechadura e examinando a moldura. Eles estavam aprendendo, se adaptando. Após 25 minutos, eles recuaram. Na manhã seguinte, encontrei uma pequena pilha de 7 pedras de rio lisas, cuidadosamente empilhadas perto da minha porta dos fundos, como um pequeno monte. Eles tinham me deixado uma mensagem. Não estavam mais apenas procurando por comida, estavam se comunicando. Os encontros se tornaram mais frequentes, mais ousados. Eles testaram minhas defesas sistematicamente, sondando áreas diferentes, aprendendo minhas contramedidas mais rápido do que eu conseguia implementá-las. Era como jogar xadrez contra um oponente que estava sempre vários lances à frente. A comida começou a desaparecer novamente, apesar da minha segurança aprimorada. Eles estavam entrando de alguma forma, vencendo fechaduras que eu achava seguras, movendo-se pela minha casa, sem acionar os sensores de movimento internos que eu havia instalado. A pior parte não era o tamanho ou a força deles, mas a sua inteligência. Eles deixaram outros sinais, galhos arranjados em padrões geométricos, arranhões em árvores formando símbolos reconhecíveis. Eles pareciam saber quando eu estava em casa e quando estava fora. Eles estavam me estudando tanto quanto eu os estudava. Na semana passada, tudo chegou a um clímax. Eu tinha ficado na casa de um amigo na cidade por alguns dias para conseguir dormir um pouco. Quando voltei, a casa parecia diferente. Pequenas coisas estavam fora do lugar. Meu termostato estava em uma temperatura diferente. Algo havia passado um tempo na minha casa enquanto eu estava fora. Naquela noite, esperei acordado. Por volta das 2 da manhã, a porta dos fundos se abriu com um clique. Passos pesados e cuidadosos moveram-se pela cozinha, depois pela sala de estar e então pelo corredor em direção ao meu quarto. Uma sombra enorme parou do lado de fora da minha porta parcialmente aberta. Sabia que eu estava lá dentro. Então, emitiu um som, uma vocalização baixa e retumbante com a cadência de fala. Estava falando comigo em sua própria língua. Fiquei paralisado, em silêncio. Após mais algumas vocalizações, afastou-se e foi embora. A filmagem da segurança foi aterrorizante. Mostrava não uma criatura, mas 4, enquanto uma estava do lado de fora do meu quarto. As outras estavam sistematicamente vasculhando meus pertences. Olharam meus livros, virando as páginas. Examinaram meu computador. Mexeram no meu armário, manuseando minhas roupas. Ficaram fascinadas por fotografias minhas e da minha família. Isso não era uma busca por comida, era reconhecimento. Eles estavam estudando a minha vida. Isso foi há 8 dias. Não tive mais nenhum encontro desde então. O silêncio é quase mais enervante. Decidi vender minha casa. Não posso viver assim, me perguntando quando eles voltarão. O que eles queriam? Por que minha propriedade? O que estavam tentando comunicar? Provavelmente nunca saberei. Pensei em tornar isso público, compartilhar a filmagem com um pesquisador, mas não estou pronto para o escrutínio, a descrença. Talvez um dia. Por enquanto só quero ir embora.
Nunca mais vou olhar para uma floresta escura da mesma maneira. Nunca mais vou me convencer de que somos os únicos seres inteligentes andando neste planeta em duas pernas. Eles estão lá fora há sabe-se lá quanto tempo, nos observando, aprendendo. Se você mora em uma área rural, preste atenção. Pegadas inexplicáveis, lixo revirado que não é dano típico de animal, objetos movidos de onde você os deixou. Isso pode não ser ocorrências aleatórias. E se você instalar câmeras de segurança, esteja preparado para o que pode ver. Eu não acreditava em Bigfoot há 5 semanas. Agora, eu sei o que minhas câmeras gravaram. Eu sei que essas criaturas estão lá fora, observando, aprendendo, se adaptando. A mulher de quem comprei esta casa mencionou ter visto coisas estranhas na mata, histórias que vinham de gerações. Eu a descartei como excêntrica. Agora me pergunto se ela vendeu este lugar pelo mesmo motivo que estou saindo. O ceticismo é confortável até que o impossível entra na sua cozinha e se serve do seu presunto. Estou escrevendo isso às 2 da manhã, com todas as luzes acesas, assistindo às transmissões ao vivo das câmeras. A floresta está quieta. Talvez eles tenham seguido em frente. Ou talvez estejam apenas observando de mais longe, pacientes. Se você teve experiências semelhantes, você não está louco. Você não está sozinho. Documente tudo. Confie nos seus olhos. Confie nas suas câmeras. O mundo é mais estranho do que queremos acreditar. E às vezes, se você observar por tempo suficiente, a estranheza olha de volta. Vou me mudar para algum lugar com postes de luz e vizinhos, mas os sonhos me seguirão. Vejo figuras enormes do lado de fora das minhas janelas, seus olhos refletindo a luz, cheios de uma inteligência perturbadora. Aquele momento de reconhecimento na minha cozinha, a confirmação em seu olhar quando ele saiu, é isso que mais me assombra. Essas criaturas sabem sobre nós, provavelmente sempre souberam. E agora eu sei sobre elas. Não há como voltar ao meu ceticismo confortável. O mundo tem criaturas que não deveriam existir, mas que absolutamente existem. Elas vivem nos lugares selvagens, nos estudando com uma inteligência que mal podemos compreender e às vezes elas decidem chegar mais perto. Eu cheguei mais perto do que jamais quis. Esta é a minha história. Aceite-a como quiser. Acredite ou descarte. Tudo o que posso fazer é contar a verdade como a vivenciei. As criaturas são reais. Elas estão lá fora. E se você mora perto de lugares selvagens, elas talvez já saibam sobre você. Tenha cuidado. Observe a linha das árvores. E se começar a notar pequenas coisas que não fazem sentido, não presuma que há uma explicação racional. Às vezes, os monstros são reais. Eu gostaria de saber disso há 5 semanas. Este é o meu aviso. Este é o meu testemunho. As criaturas estão observando. Elas sempre estiveram observando. E às vezes elas entram.